Vamos então para a nossa sexta live da Roda da Vida Sistêmica e hoje nós vamos falar do tema de desenvolvimento pessoal. Bem, então, para quem está me acompanhando, nesses últimos dias eu tenho falado sobre áreas da vida, trazendo abordagens de uma forma sistêmica, de uma forma que você possa se autoavaliar dentro da visão trazida e que você possa olhar para essas suas áreas da vida no seu 2023. Então, é o que eu chamo de roda da vida. Então, vou mostrar para você até onde nós já chegamos, tá? Então, esse aqui é uma roda da vida. É uma roda dividida em 8 partes, que inclui 8 áreas da vida. Então, cada dia eu falei sobre cada área específica, trazendo uma visão sistêmica para que você pudesse se autoavaliar. E isso é muito importante porque quando você olha para determinada área da vida de uma forma separada e traz percepções respondendo à pergunta de 0 a 10, o quão satisfeito eu estou hoje nessa área da vida, ela traz na sua resposta potenciais de crescimento, potenciais daquilo que você pode fazer para se sentir mais satisfeito nessa determinada área da vida. Então, nós falamos ali da área do ambiente e organização pessoal, falamos da área do lazer, falamos da área da saúde, dinheiro, carreira e ontem nós falamos sobre relacionamentos. Então, para cada área, de acordo com o que eu falar aqui, ao final você vai lá e se autoavalia, dando uma nota do quão satisfeito você está hoje. Então, aqui a gente fez essas áreas da vida. Então, esses aqui são valores simulados de preenchimento para que você possa estar aí acompanhando e também preenchendo sua roda da vida e ao final a gente vai fazer uma conclusão de tudo, tá? Quem desejar esse PDF é só me pedir que eu encaminho, tá bem? Então hoje a gente começa a nossa 7ª live e essa área é uma área muito legal também. Aliás, todas as áreas da nossa vida são boas, né? São legais, pertencem a nós. E essa é a área do desenvolvimento pessoal. E eu não sei se você já parou para prestar atenção na palavra desenvolvimento pessoal. É você desenvolver o seu movimento, o movimento de si mesmo, né? Então, tudo que para de crescer e estagna, qual que é a tendência? Morrer. Então, é você olhar para si e perceber como é que você está se desenvolvendo, como é que você está crescendo para o mundo, para a vida, para as pessoas à sua volta. Então, é onde a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. Então, a gente está se referindo a dar uma atenção, a gente se refere aqui a dar uma atenção, o quanto que você está ciente disso, o quanto que você está ciente do seu desenvolvimento pessoal, do seu crescimento pessoal. Então, eu vou conduzir aqui uma série de situações onde você possa ter essa percepção. E a primeira coisa que eu quero falar para você é do estado de estagnação, do estado de mudança, né? Que é onde muitas pessoas param de crescer, acham que aonde eles estão bom e já está bom, né? Então, nesse momento, é uma zona confortável que nem é tão confortável assim. E qual o momento que você parou de crescer da sua vida, né? Se você realmente acha que não precisa aprender nada mais, se você acredita que você não precisa mais evoluir nas suas outras áreas da vida, nas suas áreas de relacionamento, profissão, na sua área financeira. Então, qual que é o momento que você parou e estagnou na sua vida? E existem também decisões que estão relacionadas às questões de mudança. Eu quero trazer uma representação aqui para vocês. Só um minutinho. Eu vou trazer um quadro aqui que ele fala dos estágios de mudança, tá? Então, isso aqui é uma forma lúdica para vocês terem a percepção do nível que vocês podem estar se encontrando atualmente no seu desenvolvimento pessoal. Então, quais são os nossos estágios de mudança? De repente, você está no momento do burro feliz, né? O burro feliz é aquele que não tem consciência e ele não tem competência. Então, para ele tudo é festa, para ele tudo tá bom, sabe? Ele tá feliz com aquilo que ele vive, com aquilo que ele tem. Porque ele não tem consciência que ele pode ir mais além e ele também não tem competência. Então, esse é o estágio que a gente chama de burro feliz.
E aí, se você... Aí existe um outro estágio. Deixa eu colocar meu óculos, que daí eu não enxergo, gente. O segundo estágio é o burro triste. O que acontece com o burro triste? Ele já tem consciência daquilo que precisa ser mudado na vida dele. Ele tem consciência que ele pode ir além, ou que ele poderia estar melhor, mas ele também não tem competência. É que é onde está a tristeza dele. E a gente encontra muitas pessoas, e olha só, a gente já fez um giro pela roda da vida, falamos já sobre 6 áreas da vida, e com certeza já deve ter trazido um pouco de consciência para vocês. Então, nesse momento que a gente está triste em relação a uma determinada área da nossa vida, é porque já existe consciência em nós que precisa ser mudado algo, mas a gente ainda não tem competência para fazer. E aí, indo um pouquinho mais além, a gente já tem ali o que a gente chama de burro esforçado. É onde já existe um esforço da parte dele, tem uma cenourinha para motivar. Então, nesse momento, é onde ele já tem consciência e aí já tem competência, ou seja, eu tenho consciência que eu preciso mudar algo, eu tenho consciência que eu preciso crescer em algo e já tenho competência para isso. O que é competência? Eu já sei o caminho, ou se eu não sei o caminho, eu já sei quem pode me ajudar. Eu já estou mudando de ambiência, procurando pessoas que me ajudem em relação a isso, procurando novos despertares, lendo mais, estudando mais, sabe? Seguindo pessoas que já estão no nível a mais, seguindo pessoas que já alcançaram aquilo que eu quero. Então aí já vem a questão do seu trabalhar interno, sabe? Onde você está naquele momento de esforço, sim, porque é uma busca que você está trazendo, né? Um conhecimento que você está trazendo. E olha só, quando você faz isso com desejo no seu coração, ardentemente, muito grande, o que acontece? Os seus comportamentos mudam e aí sim você vai para um outro estágio, que é onde você sai do burro e vai para o alazão. É onde você está inconsciente e competente. Inconsciente porque você já aprendeu a fazer aquilo já aprendeu a fazer aquilo que precisa ser feito. E você já tem competência para fazer tudo isso. Então você não precisa mais dedicar aquela atenção, prestar aquela atenção naquilo que precisa ser desenvolvido em você. Então, veja bem, aqui nessa forma lúdica de representação, eu quero mostrar que você pode sair de um burro feliz e chegar a um alazão sem síndrome da Gabriela. Então, não existe aquela questão que eu nasci assim, eu vou morrer assim, só se você quiser. Então, desenvolvimento pessoal é uma escolha, é escolher crescer, é escolher olhar para você, para suas áreas da vida, é escolher estar com potenciais mais elevados, naquilo que você realmente deseja e acredita, é estar sempre em movimento. Então, isso que é o desenvolvimento pessoal. E a gente não desenvolvimento pessoal, entenda, não é só a parte intelectual, sabe? Não é estudar somente, não é fazer faculdade, fazer mestrado, não é ficar ali se evoluindo a nível de conhecimento, sabe? O conhecimento, ele desobstrui, né? Conhecimento demais, a pessoa fica inflamada, né? E o conhecimento, ele não desobstrui a ação. Então, não adianta ali você estudar, 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 se você não colocar em prática. Então, tem pessoas que provavelmente vocês devam conhecer, que nem tem tanto conhecimento assim, mas eles estão mais além. E tem outras com muito conhecimento e que estagnaram de alguma forma. Então, desenvolver-se pessoalmente não está relacionado apenas a conhecimento pessoal, a estudo, sabe? A estudo, a curso. Você tem que conhecer. Desenvolvimento pessoal é realmente buscar ao mais, buscar algo que te leva ao mais e servir a outros, sabe? Colocar em prática e indo servindo a outros. E aí, se vou falar, ok, eu preciso de desenvolvimento pessoal. Mas quem sou? Quem é você?
Você já parou para se fazer essa pergunta? Quem é você? Né? Qual que é a sua missão aqui? Qual que é o seu propósito? Quais são suas origens? Né? De onde veio a minha criação? De onde que veio a sua criação? No que você acredita que veio a sua criação? Ó, em Isaías, no capítulo 44, versículo 2, ele diz o seguinte: Eu sou o Criador, e você estava sobre os meus cuidados mesmo antes de nascer. Então, de repente, você acredita nisso e, de repente, você não acredite nisso. Mas se você não acreditar nisso, existe algo que você acredita. Qual é a sua crença? Vá buscando aí as suas origens, porque as suas origens, aquilo que você acredita, pensa, faz parte da sua história e do seu desenvolvimento pessoal. Então, na Bíblia, né, é dito isso para nós, certo? Que nós fomos planejado antes mesmo de nós nascermos. E para a gente vir a esse mundo, houve um pai e uma mãe para nós. Nos foi escolhido também um pai e também escolhido uma mãe. E eu vou fazer aqui uma representação para vocês, só um minutinho, né? A respeito da nossa origem. Então veja bem, essa aí do meio, lá no finalzinho, ela é você, sabe? Essa que tá sozinha lá embaixo é você. E você é quem? Você é metade pai e metade mãe. E o seu pai, ele é metade a sua avó e metade o seu avô. E a sua mãe, mesma coisa. Ela 50% é a mãe da mãe dela e 50% é a mãe dela e 50% é o pai dela. E assim sucessivamente, mesma coisa. Quem são os nossos avós? Eles representam também 50% do pai e da mãe deles. Então, essa é a nossa origem. Existe, né, na nossa história, né, familiar, ela precisou acontecer para que você existisse hoje. Tá? Então, eram essas junções de família que aconteceram para que você existe hoje. Então, se nós fomos planejados, né, antes de nascermos, e se estamos aqui e temos uma mãe e um pai, e essa mãe e nosso pai também tiveram mães e pais, e os nossos avós, mães e pais, e assim sucessivamente. Pensa o quão grande é a nossa geração, os nossos históricos familiares. Eu tenho uma baita curiosidade, né? Como seria legal se eu soubesse em que geração eu estou, né? Então, é muita história ali. Então, o que o nosso pai e nossa mãe nos dão? A vida. E o que a gente faz com o que a gente recebe? A gente agradece. E a gente agradece como? Indo para a vida, construindo a nossa vida, construindo os nossos projetos, construindo os nossos relacionamentos, ou seja, se desenvolvendo, sabe? Estando em crescimento, evoluindo. É assim que nós agradecemos aos nossos pais. E olha só, existem 3 leis sistêmicas da nossa origem que é muito importante que a gente saiba. Por quê? Porque quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente só vai ao mais, a gente só vai ao além quando a gente entende e reconhece as nossas origens e as ordens que regem, as leis que regem a nossa família, tá? Então, as leis sistêmicas. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês uma dessas leis sistêmicas, que é a hierarquia ou pertencimento. Então, é muito importante você saber a quem você pertence. Então, quem você é hoje, o seu pai, a sua mãe, a quem você pertence? Qual é a sua origem? E aí a gente fala de origem ética, a gente fala de origem religiosa, a gente fala de todo tipo de origem que existe na sua família. E o que acontece aqui que pode fazer com que impeça o seu desenvolvimento, o seu crescimento na vida? Quando a vida paralisa, o que pode estar acontecendo? Você pode estar infringindo uma dessas leis, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia. Eu já falei de forma diferente nas rodas
nas áreas da vida passada? Aqui eu só estou trazendo uma pincelada e talvez um pouco mais de detalhe. Então, toda vez que a gente infringe uma hierarquia, um pertencimento, a gente adoece uma família. A gente se adoece. E quando a gente adoece, a gente não está 100% disponível para nos desenvolvermos. Quando é que isso acontece? Quando você olha para a sua família de origem, quando você olha para a sua hierarquia, para onde você pertence, e você critica, você não aceita, você julga, quando você agride aos outros, sabe? Quando você desrespeita aos que vieram antes, quando você cobra, tem exigência que você poderia estar melhor do que hoje, não está por causa disso, porque tomaram decisões erradas, se meu pai tivesse feito assim, se minha mãe tivesse assim, se meu avô não tivesse feito daquela forma, hoje a gente seria, sabe? Então, é aceitar como foi. Porque toda vez que você olha para sua família dessa forma, olha para a sua origem, para aquilo, olha para onde você pertence, né, para a sua hierarquia, para o seu pertencimento, e você tem esses comportamentos, você vai adoecer a sua família. E principalmente quando a gente cuida, entendeu? Então, pasme, quando nós cuidamos deles, de forma a inverter a ordem, inverter o papel. É quando a gente cuida da nossa mãe, do nosso pai, como se eles fossem os nossos filhos. É quando a gente cuida dos nossos irmãos mais velhos, achando que nós somos maiores do que eles, sabe? Então, cuidados tem que ter tem que ter cuidado em relação ao cuidado da nossa família. Porque muitas vezes quem faz isso, quem tem o instinto de fazer isso, observe, você fez sem o outro pedir. Você fez porque acha que é a forma certa, correta, então você vai lá, a salvadora da família, a que estudou mais, a que sabe mais, então você vai lá e determina. Ou então você é a boazinha que tem um coração grande, vai assumindo papéis que não são seus e você não tem coragem de falar não e vai dizendo sim para tudo. E aí você vai adoecendo, porque você vai dando para o outro aquilo que falta em você. Então eu estou trazendo essa questão aqui para que você olhe para isso, porque desenvolver-se, estar em movimento pessoal consigo, requer com que você olhe para a sua origem e corrija aquilo que precisa ser corrigido, senão você não tem a força suficiente ou você estar doente para você crescer, desenvolver-se pessoalmente. Essa é só uma da lei sistêmica. Vou mostrar outra lei sistêmica aqui para vocês também, que é quando a gente fala da questão da nossa família, né? Só um minutinho. Deixa eu pegar o óculos que eu não estou enxergando. Tá? Então eu falei da hierarquia, vou falar da outra lei sistêmica, que é a lei da ordem, tá? Então, assim, estar em ordem para o nosso desenvolver, para o nosso crescimento, ele é fundamental. Por quê? Porque a sua vida vai travar lá na frente. Então, de repente, você tá na sua zona de conforto, né? E não tem ação para agir, porque você pode estar fora de ordem, tá? Então, assim, imagine aqui nesse desenho, eu tenho a sua mãe e seu pai, então nasce você. E que em determinado momento da vida você encontra um parceiro. Quando você encontra um parceiro e une com esse parceiro, você está unindo sistemas, você está unindo o seu sistema familiar com o sistema familiar dele. E aqui também você está construindo o seu sistema. Então, o seu sistema agora, ele é prioridade. Então, prioridade no seu sistema agora é o seu marido. Porque você construiu um novo sistema. Não é mais a sua família de origem, não é mais a família de origem dele, mas nós devemos sim respeitar, reconhecer e agradecer a família do nosso companheiro, porque se não fosse pelo pai e pela mãe dele, se não fosse pela sua sogra, pelo seu sogro, não existiria ele na sua vida. Mas agora entenda, existe um novo sistema, que é o sistema de vocês. E esse novo sistema prosperando, existem os filhos. Eu coloquei 3 criancinhas aí embaixo. Então, os filhos,
é sempre seguir a ordem. Quem veio primeiro, quem veio segundo e quem veio por terceiro. O que acontece muito aqui num sistema familiar? E aí eu nem vou tão longe, eu vou até bem perto ali da minha família. É quando vocês invertem as ordens, é quando os pais, por mais identificação com os filhos, invertem as ordens e passa a tratar eles, o último, como sendo o primeiro e vice-versa. Então eu vou dar exemplos meu e vou dar exemplos de uma tia em relação a isso. Então, por exemplo, no meu sistema familiar, deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo, no meu sistema familiar, por parte de mãe, eu sou a quarta filha. E por parte de pai, eu sou a primeira filha. Então, qual que é a minha ordem? Por parte de mãe, eu sou a quarta filha. E por parte de pai, eu sou a primeira filha. O que aconteceu na minha vida? Eu sempre fui tida como a filha mais velha. Tanto por parte de mãe, como por parte de pai. Então, a Cristiane, ela foi a salvadora, a que dava conta de resolver um monte de coisa. Inclusive, até de ser mãe da irmã mais velha, de ser pai das irmãs. Então, eu assumi papéis que não foram meus, mas eu fiz de forma inconsciente, porque eu não tinha noção daquilo, para resolver. Eu queria resolver. Eu era a boazuda, a que conseguia resolver as coisas, a que tinha mais discernimento. Olha aí, né, gente? Olha o ego da gente, que tamanho que é naquela época, né? Quando eu volto hoje aqui e olho para aquilo lá, é até de dar risada, né? Mas é bem isso mesmo. Porque a Cristiane era estudiosa, ela foi a mais capacitada, ela sabe resolver as coisas, né? Então, vai lá, a mãe me dá um presente. Olha, de tanto a mãe reclamar de uma situação, a Cristiane pega e vai lá resolver. Eu saía da minha ordem para resolver, então eu saí da minha ordem para ser mãe da minha irmã. Eu saí da minha ordem para ser pai da minha irmã. Então eu estava ali fora de ordem. Quando você está fora de ordem, isso exige muito esforço. Isso dói na carne, dói na pele, tá? Tudo bem que na época passou, resolveu-se algumas coisas, ou ficou conflito, mas aquilo pesou. Aquele foi um peso muito grande e não era meu. Nossos pais dão conta, lembra disso. Nossos pais sempre dão conta de tudo. Veja bem até onde você chegou. Olha os seus pais. Do jeito deles, das formas deles, da vida que eles tiveram, com menos recursos que eles tiveram, com menos tecnologia que eles tiveram, de repente, até com menos financeiro do que hoje, eles deram conta. Nossos pais deram conta, nossos avós deram conta, nossos bisavós deram conta. Então, não seja você a salvadora, entendeu? A boazona que vai resolver por eles. Não, deixe que eles dão conta. Eles sempre dão conta. Eu demorei demais para aprender isso. E por isso que eu estou aqui falando para vocês. Então, eu espero que você aproveite, né, esse conteúdo, esse conhecimento e tenha um tocar em você, que você vai realmente um pouco mais além. Vá mais além para que você não tenha esse sofrimento como eu tive, tá bom? Então não seja boazona, a salvadora da sua família. Vou dar um outro exemplo de inversão de ordens para vocês, que não é meu, mas que estava na minha família, por parte de pai. Visitando a minha tia na Bahia, então na área de lazer dela, ela tinha na parede quadro dos filhos. Ela tem 4 filhos. E ela colocou a ordem dos quadros na ordem invertida. O primeiro quadro era o filho caçula, que era o filho que estava ali mais perto dela, que ela podia recorrer, que ajudava ela nas decisões, com o banco. Era o filho que estava ali, leva aqui, leva ali, ajuda aqui. A segundo filho no quadro era a terceira filha, que era a única mulher, sabe? Que é a filha que ela trazia, que era orientação, que tinha um cuidado de mãe com ela também. Então eram os filhos que eles mais contavam ali. E ali, por fim, depois vinha o primeiro filho e o segundo filho. Qual que é meu olhar para essa família, minha família? Como que eu vejo aquela família? Totalmente em ordem invertida. Eu não vejo força no meu primeiro primo. Eu não vejo força nele.
e não vejo força no segundo, entendeu? E eles vieram primeiro, sabe? Eles vieram primeiro. Já o caçula e a menina que estão lá, eles têm mais força, mas eles estão totalmente fora de ordem, totalmente invertidos. A minha tia já não é mais viva, mas eu lembro uma vez que eu estava na casa dela, eu lembro de trazê-la aqui para o meu lado. Eu falei, tia, olha isso aqui. Uhum. Me fala, como é que você escolheu esses quadros aqui? Ela falou assim, eu coloquei, né? Ela simplesmente colocou. Eu falei, você percebe que você colocou por proximidade contigo, né? Aí ela falou assim, é mesmo. Eu falei, existe aqui uma ordem invertida, tia. É o lugar do primeiro, do segundo, né? E ali a gente teve uma conversa a respeito, foi legal, foi muito bacana. Minha tia hoje já não está mais presente nesse mundo aqui, mas foi muito legal essa percepção e eu trago aqui como exemplo porque foi uma percepção aonde eu estava junto de inversão de ordens, tá bom? Então, na questão do desenvolvimento pessoal, olhar para as leis sistêmicas, nesse caso que eu falei agora de ordem, também é muito importante, porque se você está fora de ordem, vai ser muito difícil você desenvolver-se pessoalmente, vai ser muito difícil você ir para a vida, buscar algo, buscar o novo, ou você está se esforçando muito, querendo que as coisas aconteçam e elas não acontecem, e a resposta é, você está fora de ordem, tá bem? E agora eu vou compartilhar uma outra lei sistêmica, que é a última para você, é a última lei que eu vou compartilhar, que é a lei do equilíbrio, tá? Essa também é uma lei sistêmica que faz parte do nosso olhar, da nossa visão, para que nós nos desenvolvemos mais de uma forma pessoal. E a lei do equilíbrio tem a ver com troca, tá? Tem a ver com mãe e pai e dentro de você. Tem a ver com papel de mãe e com papel de pai na sua família. Então, assim, se existem a mãe, se existe o pai, existem também papéis e funções para cada um deles. Então, veja bem, qual que é o papel de uma mãe? Né? O papel de uma mãe, só um pouquinho. Deixa eu acompanhar aqui, que eu tô achando tão pequenininho ali para eu ler. Realmente preciso de óculos. Qual que é o papel da nossa mãe na vida da gente, né? A mãe, nossa mãe, ela significa presença. É o nosso estado de presença. Nossa mãe, nós viemos ao mundo, nosso primeiro contato é com a nossa mãe, desde da barriga ali. Então, assim, a mãe é que nos dá sentido de presença, de estar presente, de sentir o ambiente, de movimento, de momento presente, tá? A nossa mãe também é com ela que nós aprendemos a proteção. Então, desde pequenininho, quem está ali nos protegendo, colocando embaixo da asa, é a nossa mãe. O papel dela também tem a ver com o nosso estudo. É com ela que nós aprendemos a estudar, até as primeiras ações de leitura, os conhecimentos em relação a livro. É com a nossa mãe também que nós aprendemos a olhar para o nosso trabalho, para a execução. A gente está ali pequenininho junto com ela sempre está fazendo algo. É ali a nossa primeira experiência de olhar para isso. E é com a nossa mãe que nós aprendemos o nosso papel de mulher, do feminino. Se você é um homem, a sua mãe é a primeira mulher que você tem contato, assim, na sua vida, sabe? Então, assim, é com a nossa mãe que nós aprendemos isso, aprendemos o feminino. É com a nossa mãe que nós aprendemos a ser mãe. Então, esse é o papel de mãe. E esse é o papel de mãe que existe em você, tá? E em relação ao nosso pai, com o nosso pai, a gente já aprende a respeito do futuro. Então, observa que a criança, né, geralmente, até os 7 anos de idade, o ideal é que ela está ali com mais convivência com a mãe. A partir dessa idade, ela passa a ter mais convivência com o pai. É o pai que encaminha para o futuro, sabe? É o pai que tem aquelas brincadeiras de mais coragem, de jogar filho para cima, sabe? Tem as brincadeiras ali mais loucas. Eu lembro que meu pai, uma vez, a gente tinha uma chácara e apareceram 2 jegues. Não sei de onde que é. Pois meu pai fez o caseiro colocar um cabresto no jegue,
Cabresto assim, não era cabresto mesmo, ele amarrou uma corda lá. E aí, Cristiane, monta no jegue, né? A Cristiane foi e montou no jegue, acreditando que o jegue era mansinho, né? Gente, esse jegue, ele entrou embaixo de um pé de laranja. Nossa senhora, eu fui arrastando com esse pé de laranja tudo, foi um desastre. Mas eu lembro que no final do dia, meu pai ainda me pediu para montar no jegue de novo, e a Cristiane foi, e eu caí de novo. Então é isso. Então, o nosso pai é isso, é que nos dá coragem, é que faz que a gente tenha força de vida, nos leva para a vida. Nosso pai é a nossa determinação, sabe? É com o nosso pai que nós temos o contato com o homem na nossa vida, o primeiro homem, né? É com o nosso pai que a gente tem um exemplo de pai. Então, existe o equilíbrio de pai e mãe, que é aquilo que a gente aprende, e isso está dentro da gente, tá? Então, você tem metade sua mãe e metade seu pai. Isso também está dentro de você. O que acontece aqui? É quando você cresce e esquece da sua essência. Deixa eu voltar aqui. Quando você cresce e você esquece do seu núcleo essencial. Se você é mulher, seu núcleo essencial é feminino. Se você é homem, seu núcleo essencial é masculino. Mas eu, como mulher, mesmo tendo o núcleo essencial feminino dentro de mim, eu também tenho dentro de mim a energia masculina, os aprendizados masculinos. Então, eu não posso achar e nem acreditar que eu sou filha de um só, eu sou filho de dois. Mesmo que você não conheça seu pai e sua mãe, você não foi originado por nenhum ou nem outro. Existe isso dentro de você, está na sua história, está na sua origem. Então, reconhecer e equilibrar isso é muito importante. E aí é onde a gente olha exatamente para a questão das polaridades que existem, onde você está usando mais a sua energia masculina, aonde você está usando mais a sua energia feminina, equilibrar isso na sua vida, de acordo com que é aquilo que convém, olhando o papel da mulher e o papel do homem, é assim que você se desenvolve. Isso faz com que você tenha mais desenvolvimento pessoal. Então, hoje muitas pessoas estão falando que de mulheres polarizadas, que precisa voltar para o feminino e que precisa ser mulher. Então, ou seja, cansaram ali da independência delas e agora elas querem voltar a ser só mulher. Olha só, isso nunca vai existir dentro de você. Você nunca vai ser só mulher, sua essência nunca vai ser só feminina. Essas duas estão em você. Então a questão não é voltar só para o seu feminino. A questão é saber usar o masculino em você e saber usar o feminino em você. Porque o masculino, ele é força de vida, ela é coragem, sabe? Ele é atitude, é a sua força para ir para a vida, para se desenvolver. Então, se você está enfraquecido dentro do seu desenvolvimento pessoal, provavelmente está faltando essa força também em você, tá? Então, assim, não confunda. Os dois existem e os dois estão dentro de você. Desenvolver-se pessoalmente, saber utilizar esse equilíbrio dentro de você, tá? E isso requer o quê? Muito estudo também, muito estudo, muito conhecimento, muita percepção de tudo isso. Então, quando a gente olha para as leis sistêmicas, ele faz todo sentido de como você, para o seu desenvolvimento pessoal, para você estar em movimento e crescer-se pessoalmente. Por quê? Porque se você infringe essas 3 leis sistêmicas, você vai adoecer ou está adoecendo a família. E isso lá na frente vai paralisar você. Isso lá na frente vai causar um impacto. A gente não evolui. Você pode ter resultado agora, mas lá na frente isso vai parar. Parou comigo, tá? Eu já tive muitos resultados. Eu já fui no pico, já tive grandes resultados. Mas parou, caiu. Tive que aprender. Aí a gente aprende e vai crescendo tudo novamente. Então perceba, a nossa cura está na família de origem. Então, olhar para o nosso histórico familiar, para as nossas gerações, para aquilo que existe antes de nós, existe a nossa cura. E quando a gente olha para isso, respeita isso, sendo como foi, sem julgar, sem criticar, sem ajudar além, tá?
Então ele fala, até onde a gente ajuda? Como é que eu posso ajudar uma pessoa? Até onde as suas mãos alcançam, tá? Você ajuda o outro até onde as suas mãos alcançam. E principalmente se eles te pedirem. Se não te pedir, você não ajuda. Não seja boazona e nem seja salvadora da família. Então, voltando aqui para a roda da vida, nessa área da vida de desenvolvimento pessoal, tem muitos profissionais que colocam aqui contribuição, ajudar, contribuição, sabe? Ajudar, fazer caridade, entendeu? Então, tem muitas pessoas que colocam isso aqui. Eu não coloco. Por quê? Porque isso aí vai de acordo com o que cada um acredita. Eu acredito que você só pode dar aquilo que você já alcançou, que você já tem. Então, não dê aquilo que te falte, não dê aquilo que vá te faltar, não dê aquilo enquanto você não tenha abundância, porque a gente só serve o outro quando existe abundância em nós. Então, esse servir, esse olhar para o servir, para essa questão de realmente contribuir, tá? Não seja salvadora, não seja boazinha. Eu também não estou falando para você ser egoísta. Eu estou falando para você se priorizar. Se você quer dar algo para alguém, se preencha disso primeiro, tá? Então, eu estou vindo aqui, dando para vocês o meu servir, mas eu estou muito preenchida disso ao longo de muito estudo que eu tenho feito. Então, eu estou vindo aqui gratuitamente e contribuindo com esse meu servir, falando para vocês. Eu espero que alguém possa usufruir, que faça sentido. Se eu gerar um insight em uma pessoa que assistir essa live, seja ao vivo, seja gravada, nossa, isso aí vai ser a resposta da minha contribuição, desse olhar para essa contribuição. E aí, voltando lá, ainda na parte do desenvolvimento pessoal, eu tenho algumas perguntas para te fazer, para que você olhe para a sua área do desenvolvimento pessoal e começa a dar pensar em qual que vai ser sua autoavaliação hoje, certo? Então, eu vou perguntar para você o seguinte, no que você é bom? No que você é bom? Você é muito bom em quê? Então, nesse momento, pare e reflita a respeito da sua resposta. Você é muito bom em quê? De repente, você é muito bom em ser amiga, ser companheira, ser esposa, você é muito boa em cozinhar, você é muito boa em ser filha, você é muito boa em organização, você é muito boa com as finanças, você é uma muito boa líder. No que você é muito bom, tá? A outra pergunta é o seguinte: o que você gosta tanto que até pagaria para fazer? Né? O que você gosta muito, muito mesmo, que você até pagaria para fazer? O que seria isso? Tá? Pare, pensa, reflita sobre essa pergunta. O que você gosta tanto de fazer? Gente, isso aqui é tão bom que se eu pudesse, eu pagava para fazer. Né? Então, o que é isso? É viajar? É estar com a família? Sabe? É estar com seus sobrinhos? O que você gosta tanto que você até pagaria para fazer? É comemorar com seus amigos? O que é isso? É fazer uma live? O que é? Tá? Próxima pergunta. Que vai te ajudar caso você tenha dificuldade de responder as coisas aqui. Pensa naquela pessoa que você ama muito. Aquela pessoa que você ama muito, ela diria que você é muito boa ou muito bom em quê? Quem que você ama muito e que diria para você que você é muito bom? Pensa aí, tá? As pessoas que te amam, mãe, avó, pessoas que amam, amigos, eles diriam que você é muito bom em quê? E se você não sabe, pergunta para eles. Aproveita essa oportunidade e pergunta para eles. Olha, fala para mim, o que você acha que eu sou muito boa? E ao ouvir essa resposta, aceite. Aceite, tá? Sem julgamento. E perceba, porque o outro vê de uma forma diferente. Traga isso para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal, tá? E uma última pergunta é: que lições você poderia ensinar? O que você já aprendeu hoje na sua vida, de estudo mesmo ou de experiência da vida? Quais são as lições que você realmente poderia ensinar? Se você falasse aquilo, você ajudaria o outro, você estaria contribuindo para o mais do outro, você estaria evitando com que o outro chegasse ao mesmo cenário que você, o mesmo resultado que você teve, você estaria lhe dando alerta. Tá?
Então, todas as perguntas que eu fiz aqui para você são perguntas que eu fiz para ajudar com que você tenha descobertas no seu desenvolvimento pessoal, tá bem? Então, assim, só para fechar essa área do desenvolvimento pessoal, vou trazer um resumão de tudo que a gente falou, tá? Então, nós falamos que desenvolvimento pessoal é se desenvolver e estar em movimento com você mesmo. E aí eu trouxe aquelas questões, aquela informação lúdica do desenvolvimento, do burro feliz e onde a gente chegou lá, o alazão. E depois eu trouxe a questão, ok, se eu preciso me conhecer e me desenvolver, qual que é a minha origem? Então, quando eu trouxe a sua origem, quando eu falei ali do Isaías, no capítulo 44, versículo... Peraí, deixa eu só ver qual que é. Para eu não... Isaías 44, versículo 2, que fala que eu sou o Criador, você estava sob os meus cuidados antes de nascer. Fala que nós fomos planejados, e nesse planejamento tem o nosso pai, nossa mãe e nós. E aí trouxe as leis sistêmicas, porque quando você está infringindo as leis sistêmicas, que é pertencimento, ordem e equilíbrio, ali você pode estar travado no seu desenvolvimento pessoal. Então, por isso que eu trouxe essas leis sistêmicas para você dar uma olhada e fiz uma breve explicação. E ao final, fiz esse relato de perguntas para você trazer mais descobrimentos a respeito de você, para que você possa fazer o seu desenvolvimento pessoal evoluir, tá? E as perguntas foram: no que você é bom, o que você gosta tanto que você pagaria para fazer, né? No que alguém que te ama tanto diria que você é bom, o que você poderia ensinar por prazer, né? Então, foram as perguntas que eu trouxe aqui. E a pergunta final que eu faço é, de 0 a 10, o quão satisfeito você está hoje com a sua área de desenvolvimento pessoal? Né? Então, aí você vai se dar uma nota de quanto que você está satisfeito, mas está satisfeito hoje, tá bom? E não quanto você gostaria. Vá e se dá uma nota e preenche essa roda da vida nessa próxima parte aqui, no 7º pedaço de pizza, tá bom? O meio equivale a 0, a borda equivale a 0. Dê a sua nota, tá? Não cabe julgamento. A sua nota é só você quem sabe. Vai lá e preenche a sua outra área da vida. E amanhã a gente finaliza essa série de lives falando sobre a roda da vida dentro de uma abordagem sistêmica. E amanhã nós vamos falar da espiritualidade. Mais ou menos ali na hora do almoço estou aqui. Vou deixar gravado para aqueles que não puderem acompanhar ao vivo. Então amanhã a gente vai falar da última área, porém a mais importante, que é a área da espiritualidade. E vai ser excelente a gente começar a nossa primeira segunda-feira do ano tendo um olhar para a espiritualidade. Mas comece já a olhar para ela hoje, tá bem? Então, muito obrigada para os que tiveram presentes aqui. Obrigada, gente. Eu tive família, tive amigos aqui presentes na minha live. Muito agradecida, muito obrigada, tá? Então, se você gostou, se isso faz sentido, vou deixar salvo. Vai lá, dá um curtir, compartilha com pessoas que você ama e convido a se inscrever no meu canal do YouTube. Eu estou deixando as lives lá e estou precisando de mais inscritos no YouTube para que eu possa fazer essa transmissão ao vivo, tá bem? Então, um feliz 2023 para vocês, que a gente começa esse ano, né? Esse nosso primeiro dia do ano, pensando realmente no nosso desenvolvimento pessoal. Porque nesse desenvolvimento pessoal é para onde nós olhamos todas as áreas da vida e começamos a tomar decisões, começamos a tomar ações para que a gente possa ir para o mais e potencializar crescimentos em várias áreas da vida, tá bem? Então, um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau!